Boa noite, chegando com Câmara Repórter, segunda edição desta quinta-feira, 24 de abril. Vamos aos destaques. Ação Aluno Consciente acontece na Escola Estadual Berilo Vanderlei e leva conscientização sobre o autismo e combate ao bullying. Audiência pública na Câmara Municipal discutem drenagem e pavimentação para o bairro Planalto. Audiência pública debate mudanças climáticas e o impacto no meio ambiente do trabalho. SESC de Cidade Alta inicia inscrições gratuitas para curso de fotografia. Aqui no estúdio eu vou conversar com Maésia Teodora, gestora de economia criativa do Sebrae, que está com o edital aberto para valorizar a cultura e a criatividade de projetos do Rio Grande do Norte. O Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. E a gente começa falando da audiência pública ocorrida na tarde desta quinta-feira e que tratou de problemas de infraestrutura do bairro Planalto, um dos mais populosos da região oeste de Natal. A comunidade do bairro Planalto, localizado na zona oeste da cidade, participou de uma audiência pública convocada pelo vereador João Batista Torres para discutir soluções para os problemas de drenagem e pavimentação. Olha, a gente propôs essa audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal, porque a gente precisa, dar uma resposta aos moradores. É uma pauta de fundamental importância para a nossa comunidade, onde toda a comunidade sofre com os constantes alagamentos, e é importante a gente trazer a nossa população à casa do povo, a gente abrir as nossas portas, para que a população seja ouvida. Nós iremos fazer o nosso relatório, diante dos depoimentos que foram ouvidos aqui, dos representantes municipais que aqui participaram, para que a gente possa também, a partir de agora, o nosso mandato, junto ao Ministério Público, a gente poder dar o encaminhamento necessário para que essas obras de fundamental importância, de drenagem e pavimentação do bairro Planalto aconteçam o quanto antes. De acordo com dados apresentados, apenas 30% das ruas do Planalto possuem sistema de drenagem e são pavimentadas. O restante do bairro convive com lama, buracos e alagamentos constantes, principalmente no período chuvoso. Além da comunidade, o encontro reuniu autoridades e especialistas para buscar soluções. De acordo com o Ministério Público, há mais de 10 anos existe uma cobrança judicial para a Prefeitura realizar as obras, mas o pouco que foi feito não atende às necessidades da comunidade. Já a representante da UFRN esclarece que antes de qualquer obra deve-se pensar em sustentabilidade. Desde 2011, a gente tem um processo judicial em que a gente já solicitou, já requereu a implantação de todo o sistema de drenagem e pavimentação do bairro, porque à época existiam até problemas de erosão muito grande na parte mais baixa do bairro, levando impacto também ao rio Pitimbu. Então a gente já tem uma decisão e vem judicialmente cobrando a implantação, tanto que a gente já conseguiu a primeira etapa desse sistema e que incorporou a macrodrenagem, que é capaz de receber as águas pluviais e também a recuperar um trecho de ruas que estava à época com risco, risco mesmo de desabamento por causa da ausência de drenagem. Então a gente vem atuando nesse sentido. Só que nesse processo e nesse acompanhamento acontece também que o que foi implantado a gente está vendo algumas fragilidades. Então o Ministério Público também não só faz a solicitação, vem batalhando para que essa drenagem seja quanto antes sendo bem colocada, mas que seja colocada de uma forma eficiente. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou pensando numa visão bem ampla, onde a gente olha o bairro como um todo, com todos os seus aspectos. A drenagem, ela faz parte da malha urbana como um todo. Então vai desde o momento que você pensa o planejamento urbano, onde vai abrir ruas, onde vai deixar que seja construído casas, áreas que a gente deixaria para instrumentos, equipamentos urbanos, tipo praça, áreas que a gente deixaria para espaço, para água, onde a gente possa construir lagoa. Então, a gente pensa o planejamento urbano do bairro, associado com as questões de gestão de resíduos sólidos, que é também necessário, porque senão esse lixo vai para dentro da drenagem urbana e
entope, vamos usando o termo mais popular, entope as bocas de lobo, entope as galerias, e aí mesmo tendo toda a infraestrutura construída, volta a ter todos os problemas de alagamento das ruas. Na verdade, a gente precisa ter uma visão ampla, inclusive, por exemplo, a questão de esgotamento sanitário. Então você precisa pensar no todo, o bairro como um todo, o planejamento da cidade como um todo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura ressaltou que já existem diversos projetos prontos para serem executados. Obras que serão fiscalizadas pela Secretaria de Urbanismo. Existe uma concepção, primeiro, que é feito, que a gente chama de projeto básico, né? Ali é apenas uma ideia, dá uma concepção. E ocorre de algumas licitações, pela urgência, a gente executar com projeto básico. E quando a gente vai para o executivo, o que foi pensado não era a realidade local. Quando eu me refiro a projetos executivos, são projetos finais, que estão prontos, só faltando a vinda de recursos para a gente conseguir drenar e pavimentar o bairro do Planalto inteiro. Hoje, a gente tem um valor estimado para a gente conseguir drenar e pavimentar o bairro em torno de 130 a 150 milhões. Né? A gente só precisa atualizar essa planilha orçamentária, que é a última que a gente tem atualização do ano de 2022, trazer para o ano de 2025, que a gente teria o preço final. Quanto à quantidade de ruas hoje no bairro, que a gente tem em torno de 350 ruas aproximadamente, a gente tem em torno de 30 a 40 ruas pavimentadas e drenadas, que é muito pouco, né? A gente está falando aí em torno de 20% do bairro todo. A CEMUB atua nesse processo de fiscalização e mais ordenamento ali do espaço territorial, né? E o que eu coloquei é que realmente, né, esse é um problema histórico, né, de qualquer cidade brasileira. Na verdade, qualquer cidade do mundo, né? E principalmente na América do Sul, América Latina, onde a gente acaba tendo que correr atrás, após expansões urbanas, para levar a infraestrutura, o que o ideal seria o contrário. Dentro de um planejamento do partido urbanístico, você trabalhar primeiro a infraestrutura para depois permitir a expansão urbana, mas por causa do déficit de moradia, né, e esse histórico, a gente acaba tendo essa dificuldade. O vereador Preto Aquino, que também participou da reunião, destacou que uma audiência desse porte deve ter a participação da CAERN e que é necessário cobrar da bancada federal do Estado emendas parlamentares para a realização das obras. Nós não podemos jamais deixar de cobrar a presença da CAERN quando falamos de drenagem e pavimentação. A CAERN tem que estar presente em ruas do bairro. Se hoje a Prefeitura conseguir recursos federais, de emendas federais, através do governo federal, está inviável de poder calçar as ruas em virtude da falta de finalizações de projetos que é da competência da CAERN. Sem falar nisso, a ausência indiscutivelmente prejudica e prejudica muito. Já com relação aos avanços, indiscutivelmente nós sabemos da necessidade, da realidade dos recursos federais. Precisamos da união da bancada federal, dos nossos 3 senadores, de 8 deputados federais, porque o bairro é grande, o bairro é o que mais cresce na nossa cidade. Pela manhã, durante a sessão ordinária realizada no plenário da Câmara, os vereadores aprovaram projetos voltados para o combate à violência contra as mulheres. A reportagem é de Hugo Fernandes, que traz os detalhes. Um dos projetos aprovados em primeira discussão na sessão ordinária desta quinta institui a campanha de conscientização e prevenção à violência doméstica na rede municipal de ensino. A iniciativa é do vereador Luciano Nascimento. Mais um projeto de lei de nossa autoria importantíssimo em defesa das mulheres, em prevenção à violência doméstica, que diz que institui uma campanha de conscientização, prevenção à violência doméstica, partindo das escolas municipais, da Secretaria de Educação. Então, a partir de agora, quando for aprovado esse projeto, as escolas, a Secretaria de Educação vai implantar um programa que seja feito em agosto, em alusão à Lei Maria da Penha, onde as crianças, os adolescentes possam aprender nas escolas, né, em sala de aula com os professores, a prevenção à violência doméstica, e isso vai refletir muito no seio familiar, que as crianças, os adolescentes, os jovens possam aprender a dizer não à violência doméstica com os pais, educando, porque através da criança sempre tem um aprendizado, né, a criança, o jovem. Então é um programa que os professores possam ter cursos para se aperfeiçoar e dizer não à violência doméstica. Outro projeto aprovado na sessão ordinária institui a campanha de combate à violência contra a mulher no trânsito. A proposta da matéria é do vereador Chagas Catarino.
É um projeto muito importante, um projeto sobre a mulher no trânsito. A gente sabe a violência dos condutores machistas que sempre só tem direita para a mulher, que a mulher lerda no trânsito. Não existe isso. A mulher tem se previne no trânsito, a mulher tem o cuidado de estar no trânsito. É tanto que a gente tem uma porcentagem aí de acidente que o homem chega a 80%, enquanto a mulher chega a 20%. Pelo cuidado da mulher, esse projeto a gente vai divulgar. O prefeito com certeza vai sancionar o projeto e a gente vai fazer a regulação mais ampla. E também agradecer também os vereadores, a vereadora Samanta Alves subscreveu, o vereador Irapla Nóbrega e outros vereadores subscreveram. Eu quero agradecer a parceria e por compartilhar esse projeto tão importante. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte promoveu nesta quinta-feira uma audiência pública que debateu as mudanças climáticas e também os impactos no meio ambiente do trabalho. Tarsila Costa tem as informações. As mudanças climáticas são uma ameaça real, principalmente para quem trabalha a céu aberto, como profissionais da construção civil, agricultura e limpeza urbana. Para discutir esse cenário com a sociedade, entidades sindicais, poder público e judiciário, foi realizada uma audiência pública com o tema Mudanças Climáticas e os impactos no meio ambiente do trabalho. A questão do clima tem sido protagonista em tudo que a gente está pensando, não só para hoje, mas para os próximos anos. Não só os eventos extremos que a gente vê assim de maneira caricaturada, né? A gente vê incêndios na Califórnia, na casa dos bilionários. Na verdade, isso acontece, eventos extremos com as pessoas daqui. Nós temos eventos extremos que roubam 100, 200 metros de uma linha de mar dos pescadores. Nós temos eventos extremos que fazem com que a vida das pessoas que trabalhem na rua ou no lixão seja além do insuportável, que as pessoas morram por desgaste, por exaustão. Então é hora da gente pensar isso, como faz a ONU, como faz a OIT, como faz os órgãos internacionais, como tem feito o G20 nos últimos anos. E o que é que o Ministério Público do Trabalho fez? Dentro da nossa casa, que é trabalho, trazer essas discussões de efeitos de clima para cá, para ver qual a situação dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso mundo real. E o que a proposta do evento de hoje, da audiência pública, é discutir isso no Rio Grande do Norte, com as nossas características do nosso povo. Como é que o nosso povo, que vive de sal e de sol, reage aos eventos climáticos? Não só os extremos, mas os cumulados, que roubam da gente até a nossa própria memória. Nós estamos destruindo nossos parques, nós estamos destruindo nossas marés, nós estamos destruindo nossas culturas nativas para dar lugares às outras. Como é que a gente vai reagir a isso? O evento encerra o cronograma de ações do Abril Verde, mês de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho. Fizemos diversas visitas em empresas, citamos aí Guararapes, a própria Zelo. Foi uma atividade bem interessante, que visitamos os trabalhadores que limpam a praia de Ponta Negra, né? Trabalham a céu aberto, então tem um nível de exposição, principalmente aos efeitos do clima, né? Então estávamos lá dialogando sobre uma série de questões e o evento hoje está fechando essa série de discussões com a temática principal aí da afetação do clima em relação à atividade dos trabalhadores em geral. O coordenador do programa Trabalho Seguro, Michael Naben, destacou como as mudanças climáticas impactam o dia a dia dos trabalhadores. Principalmente os trabalhadores que trabalham a céu aberto, né? A gente poderia citar os garis, os trabalhadores da construção civil. Há até um debate muito pequeno, mas a nosso ver instigante, que é também os atletas de futebol, que já foram, né, submetidos a disputar partidas em um horário extremamente agressivo. Houve até uma liminar impedindo jogos em determinados horários. Essa liminar saiu do nosso estado, do Rio Grande do Norte, até demonstrando, né, o pioneirismo aí na preocupação. E esses são os trabalhadores mais afetados, mas
todos os trabalhadores em geral têm sofrido aí com as mudanças, né, no clima, que envolve questões de temperatura, como também questões de radiação, questões de tempestades, né? Então, essa preocupação é em geral. O trabalhador agropecuário também, né, é mais um exemplo. Representando a Câmara Municipal de Natal, o vereador Daniel Valença destacou a importância do debate. Primeiro, a importância do Ministério Público do Trabalho convocar vários entes e sociedade civil para debater e daqui tirar um documento com soluções concretas ou com passos concretos a serem encaminhados pelo Estado brasileiro. Segundo ponto, a gente perceber que esses dois temas, mundo do trabalho, mudanças climáticas, estão diretamente vinculados ao próprio sistema capitalista e às derivações, né, daí decorrentes. Por exemplo, nós temos uma mudança no mundo do trabalho de muita precarização. Então a nossa realidade de trabalhar no ar-condicionado, de estar nesse espaço, não é a realidade da maioria da classe trabalhadora, é a realidade de muita precarização e, antes de mais nada, de não acesso a direitos. Quando a gente pensa trabalhadores que estão na orla, trabalhadores que estão no campo, estão totalmente expostos a estas configurações atuais e a gente espera justamente que desse tipo de atividade nós consigamos tirar alternativas concretas para a melhoria nas condições de trabalho e de vida dessas pessoas. Os encaminhamentos da audiência estarão disponíveis em um relatório que deverá nortear soluções e estratégias para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas. Nós temos recomendações para cada ramo de atividade. Construção civil em céu aberto, construção civil leve, agricultura, atividade de reciclagem. E a gente quer discutir como é que a gente prazos para cumprir algumas metas e construir outras metas com os setores envolvidos. Algumas questões são inquestionáveis, né, hoje, que a gente tem que agir logo. E outras a gente pode considerar, porque dentro da experiência de cada setor, a gente vai aprender também. Por isso é a audiência pública, para ouvir e dialogar com a sociedade, dando o que nós temos e recebendo o que a sociedade tem, e ao final tentar encaminhar da maneira mais efetiva e real para nós, né? O público feminino terá atendimento especial em unidades de saúde neste sábado. É o projeto Mulher 365. A Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado, dia 26, mais uma edição do Mulher 365, que acontece uma vez por mês para atender mulheres que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante os dias da semana. A ação tem como objetivo incentivar o bem-estar do público feminino, oferecendo diversos serviços de saúde, principalmente os voltados ao combate ao câncer e diversas lesões do colo do útero. Serão oferecidos exames preventivo e Papa Nicolau, além de vacinação, consultas médicas, nutrição, teste para infecções sexualmente transmissíveis, palestras educativas em saúde, distribuição de preservativos, aferição da pressão arterial, glicemia e atendimento odontológico. Confira agora as UBSs que vão funcionar no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. No Distrito Norte 2 funciona a Unidade de Saúde da Família Potengi. No Distrito Sul, a USF Ponta Negra. No Distrito Leste, a Unidade Básica de Saúde Lagoa Seca. E no Distrito Oeste, a Unidade de Saúde da Família Quintas. Já a Prefeitura do Natal confirmou para o próximo domingo a realização da primeira edição 2025 do ciclo natalino. Hugo Fernandes tem as informações. A primeira edição do ciclo Natal deste ano acontece neste próximo domingo, com concentração iniciando às 3 e a largada começando às 4 da tarde. O percurso parte do ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal, e seguirá até o Mercado da Redinha, totalizando aproximadamente 8 quilômetros. A participação é gratuita. Os interessados podem se inscrever antecipadamente por meio do QR Code divulgado nas redes institucionais da Prefeitura ou presencialmente no local de saída. Para a inscrição, basta apresentar uma bicicleta em boas condições e, claro, o uso do capacete é item obrigatório. Durante todo o trajeto, agentes de trânsito farão o bloqueio de cruzamentos, orientarão também motoristas e distribuirão água mineral aos ciclistas. A STTU também vai aproveitar a ação
para reforçar orientações sobre a convivência segura entre ciclistas, pedestres e condutores de veículos. A seguir, a gente mostra mais uma ação do Abril Azul e ainda um evento internacional ocorrido em Natal sobre o uso de tecnologias emergentes, especialmente a inteligência artificial. O intervalo passa rapidinho, não sai daí. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! A programação em torno do mês de conscientização sobre autismo e combate ao bullying continua. Na tarde desta quinta-feira, a ação Aluno Consciente levou informação a estudantes do ensino médio de uma escola pública. A ação aconteceu no ginásio esportivo da Escola Estadual Berilo Vanderlei e reuniu estudantes, professores e direção. O projeto Aluno Consciente foi idealizado pelo vereador de Natal, Daniel Santiago, em parceria com o Instituto Leblu, incentivando a comunidade escolar sobre a empatia e o respeito mútuo. Temos uma régua que é em defesa das pessoas com autismo. A gente levanta essa bandeira, mas quando a gente fala em conscientização, a gente fala em inclusão, a gente inclui todo mundo, né? A pessoa típica e a pessoa atípica. E foi pensando nisso, não só no mês de abril, tem que ressaltar isso, né? Mas nesse mês de abril a gente está dando uma ênfase, está dando uma visibilidade maior nessa parte de conscientização. Já fomos para dentro dos ônibus em parceria com a prefeitura, já fomos para dentro de condomínios, para os sinais e agora estamos aqui no colégio, né? No colégio Escola Estadual Berilo Vanderlei, trazendo mais uma edição do Aluno Consciente. O aluno consciente não é nada mais, nada menos que a gente possa levar nossa mensagem de acolhimento, levar nossa mensagem para que conscientize essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, a acolher, a respeitar, a entender as diferenças. Quando a gente fala do autismo, a gente levanta essa bandeira do autismo, mas existem vários outros tipos de deficiências que precisam ser entendidas, precisam ser respeitadas. E é justamente isso, nessa parceria com o Instituto Leblu, trouxemos hoje aqui na tarde uma psicóloga, onde vai ter essa palestra para mais de 250 jovens, jovens esses que participaram de um incidente trágico, que não chegou a ser uma tragédia, mas afetou psicologicamente toda a comunidade escolar no começo do ano, onde uma aluna trouxe uma arma de fogo e atirou em outro aluno, e isso precisa ser imposto, precisa ser trabalhado, precisa a comunidade toda se envolver para que não venha acontecer mais isso. A proposta do evento foi criar um espaço seguro para os estudantes tirarem dúvidas, relatar experiências, entendendo sobre o respeito e a empatia. A psicóloga Eduarda Cândido foi a palestrante do dia e destacou que as diferenças são importantes, pois tornam cada pessoa um ser único no mundo. A gente trouxe uma temática de bullying, para os adolescentes, que é uma temática de extrema importância, para essa fase da idade deles e principalmente na escola, Mas também a gente trouxe junto com o bullying duas temáticas que são interligadas, que são de extrema importância para serem trabalhadas juntas, que é a inclusão e a diversidade, Eles entenderem a importância das diferenças, o porquê somos diferentes e porque muitas das vezes o bullying acontece exatamente por causa dessas diferenças, E aí também trazer a importância da inclusão, Porque é aí que a gente vem para esse lado das crianças, dos adolescentes atípicos, com algum tipo de transtorno ou deficiência. Então, a importância de ser um amigo inclusivo, de ser uma escola inclusiva, de acolher as pessoas, Eu falo que a palavra assim que mais define a inclusão é a empatia, Que é a gente se colocar no lugar das pessoas para entender as suas comorbidades, as suas questões, para a gente conviver numa sociedade melhor e mais inclusiva. Eu ressalto sempre, por exemplo, com um aluno desse, alguns deles passam muito mais tempo na escola do que em casa com os pais. E é muitas vezes o professor que está perto deles que identificam.
certas situações, chama o pai para ter uma conversa, para indicar uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra. O Berílio Vanderlei, com as ferramentas que nós possuímos, a gente consegue fazer ao longo do ano uma série de atividades que contemplam nada como esse evento que está sendo hoje, né? Um evento que está sendo patrocinado por um vereador da casa, o Daniel Santiago, se prontificou porque é uma causa do mandato dele e a escola também estava de portas abertas para uma demanda dessa. A escola está de portas abertas para várias outras demandas e nós encaramos sim que isso é algo muito importante para o dia a dia da escola. A ação aconteceu na Escola Estadual Berílio Vanderlei, a mesma que em dezembro de 2024 foi registrado um caso de violência envolvendo uma estudante e uma aluna. Os alunos do ensino médio foram convidados no local a refletir sobre o respeito às diferenças e o combate ao bullying. Para os estudantes que participaram do evento, uma oportunidade a mais para se informar e praticar a empatia e aceitar as diferenças, ajudando e entendendo o próximo. Na minha sala, já teve um caso de pessoas da minha turma que não entendiam muito bem como funcionava essa questão do autismo e ficava forçando intimidade com ele e ele realmente ficava desconfortável com as situações. Não querendo expor mesmo assim, mas é algo que devemos ter empatia de perceber que não podemos ultrapassar o limite das pessoas, de ninguém. Tem alguma deficiência física ou psicológica, algo, não devemos ultrapassar isso. Temos que respeitar o limite das pessoas. A gente precisa se adequar às pessoas atípicas, que é uma coisa difícil, mas a gente precisa aprender isso, a gente pode aprender isso e superar isso. O projeto Laboratório SESC de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes, Lab+, está de volta a Natal, com oficinas gratuitas de introdução à fotografia prevista para maio. Hugo Fernandes tem as informações. Os interessados em participar da oficina de fotografia do SESC podem realizar a inscrição até 27 de abril por meio de formulário online, disponível no site sescrn.com.br. As aulas acontecem entre os dias 8 e 27 de maio, sempre nas terças e quintas, das 2 até as 5 da tarde, na unidade SESC de Cidade Alta. Para participar da oficina, os interessados devem ter renda per capita de até 2 salários mínimos. Para menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita pelo responsável legal, que também deverá assinar um termo de autorização para menores de idade no momento da inscrição e encaminhar esse termo para o e-mail labmaisrn@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, respeitando critérios de idade e renda prioritariamente. A utilização da inteligência artificial e seu uso nas casas legislativas foi um dos assuntos debatidos em evento internacional que ocorreu nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa e contou com a participação de especialistas e representantes de vários países. Janiara Lima. O evento internacional Legistec foi aberto hoje e segue até amanhã na Assembleia Legislativa do RN, reunindo líderes em tecnologia que atuam nas assembleias em todo o mundo, além de diretores legislativos e profissionais da área de TI. O tema é a modernização dos parlamentos subnacionais e desafios para a implementação de novas tecnologias, como destaca o diretor de Gestão Tecnológica e Inovação da Assembleia Legislativa, Mário Sérgio Gurgel. Uma primeira vez que se promove no Brasil um evento desse de troca de experiência entre assembleias de todo mundo, né? Quer dizer, o que deve ficar para a gente é um legado riquíssimo de experiências que estão sendo feitas em outras assembleias e que a gente pode aproveitar aqui do mesmo jeito que a gente deixa um legado do que a gente tem feito aqui, as outras assembleias podem se beneficiar disso. O Legistec acontece em parceria com a Bússola Tech e durante o evento aconteceu também o lançamento do livro Inteligência Artificial nos Serviços Legislativos, Princípios para a Implementação Eficaz. O livro foi desenvolvido em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a Organização dos Estados Americanos, a Associação Parlamentar da Commonwealth, e ela trata sobre o uso de inteligência artificial nos serviços legislativos, como que os parlamentos, as assembleias legislativas de todo o mundo podem fazer uso dessas novas ferramentas para melhorar a eficiência, a abertura e a resiliência do processo legislativo. Representantes de 8 países do mundo participam durante os 2 dias do evento na Assembleia Legislativa
Legislativa compartilhando suas experiências. Na programação, painéis e discussões a respeito do uso da inteligência artificial nas casas parlamentares. Durante o evento, os palestrantes que participaram dos painéis trouxeram estudos de casos reais de como a inteligência artificial pode modernizar os parlamentos, destacando a importância da supervisão humana para a integridade dos dados e respeitos aos princípios democráticos. O evento na Assembleia Legislativa continua nesta sexta-feira, com uma programação que inclui painéis sobre o uso eficaz da inteligência artificial na redação legislativa. A seguir, uma entrevista com Maésia Teodora, gestora de economia criativa do Sebrae. A gente volta rapidinho. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! De volta com o CR2 e na entrevista de hoje eu vou conversar com a Maésia Teodoro, que é gestora de economia criativa do Sebrae, que está com o edital aberto até o próximo dia 30 de abril. Boa noite. Olá, boa noite. Maésia, vamos começar explicando para as pessoas o que é economia criativa. Economia criativa é o setor econômico que engloba as atividades da indústria criativa. Os fazedores de cultura, né? Os produtores culturais, os músicos, os artesãos, aquelas atividades que têm a criatividade como seu serviço principal. E como é que isso funciona no Rio Grande do Norte? Os fazedores de cultura, eles contam as histórias, né? As histórias do RN, as histórias dos municípios, as histórias de um produto, as histórias de alguma figura que fazem parte daquela história do Estado, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, a representatividade dos fazedores de cultura se dão por meio desses contadores de história, dos criativos que utilizam daquele seu fazer mais bonito para fazer cultura, para contar as histórias do Estado. E como é o movimento de organização da economia criativa? A economia criativa, eles se organizam muito uns com os outros, né? Em um projeto, por exemplo, da economia criativa, o fazedor de cultura, ele dificilmente está sozinho, porque um músico contrata um produtor cultural, o produtor cultural contrata outros fazedores de cultura para que juntos eles possam promover aquela ideia, aquela iniciativa através da sua arte. Na sua opinião, por que esse assunto tem ganhado tanto destaque? Primeiro porque conta história, né? Porque solidifica aquilo que somos, né? E segundo, para o nosso universo, porque são negócios. Eles movimentam também a economia através do seu fazer, através da sua arte. Então, muitos desses fazedores de cultura, eles têm na sua atividade a sua principal renda, né? No seu dia a dia, o seu cotidiano, o trabalho deles é isso, é fazer cultura, é promover a cultura do Estado. O que você diria que é a principal característica desses empreendedores? Eles são muito inovadores, eles são muito criativos, disruptivos, né? Eles não têm limites para a imaginação. Então, aquilo que vem à mente, toca o coração, eles colocam em prática e, no nosso caso, né, eles colocam em forma de negócio. A ideia deles se transforma em um negócio. Seria correto dizer, então, que esses empreendedores, esses criativos, eles têm uma conexão com um local muito forte, mas a mente é mundial? Sim, e é um dos pontos mais fortes dele, é a conexão. Eles se conectam com uma comunidade, com uma localidade, com um município. Às vezes eles se conectam com um personagem, né, e conduzem a vida deles ancorado na história daquele personagem, na identificação do que aquele personagem viveu, ou na identificação com o próprio Estado, com o município. Então a conexão é realmente um dos pontos mais fortes dos fazedores de cultura. A inovação, ela está justamente vinculada à economia criativa, mas dá para manter essa inovação a longo prazo quando a gente pensa em negócios que terminam aí sendo tão copiados?
Eu acho que é um do setor que mais consegue manter a inovação. Por quê? Porque são mentes que borbulham de ideias o tempo todo, né? Eles têm muitas ideias a todo tempo. Então, para eles, existe um fluir muito maior da inovação. Então, eles criam uma ideia hoje, mas amanhã eles já vão ter outra. Talvez hoje ainda já tenham outra. Então, é um setor de atividade onde eles têm espaço para serem inovadores todos os dias, porque eles têm ideias e têm criatividade para colocar em expansão todos os dias. E de que forma, por exemplo, a tecnologia ela contribui com esses criativos? O digital hoje ele chegou muito forte, né, para todos os setores de atividade. Mas para os criativos é uma forma deles colocarem aquilo que é mais convencional, né, que trabalha mais na mídia convencional, eles colocarem na parte digital, né, através do audiovisual, através do Instagram, das mídias sociais. Então o digital ele fortalece muito, principalmente por causa do alcance. Então, hoje, por exemplo, um músico que cantava ali no seu entorno, ele demorava muito mais, né, para ter a projeção. Então, hoje, quando ele consegue colocar nas plataformas digitais, nas mídias digitais, ele consegue ter um alcance muito maior do que ali, só no seu entorno, só no seu município. Então, a música dele consegue chegar em qualquer lugar do mundo. A gente acabou de falar dessa conexão, dessa ligação com as redes sociais, e eu acredito que um dos grandes desafios para os empreendedores tradicionais, criativos, inovadores, é justamente esse contato com o cliente pelas redes sociais. Também há essa dificuldade com as pessoas que integram a economia criativa? Na verdade, existe uma oportunidade de desenvolvimento muito grande em todos os setores, né? E para os criativos, existe um campo aí que não é uma postagem comum, né? Não é uma postagem convencional. É algo que sempre tem um toque de humanidade, tem um toque de criatividade. Então, você vê que ele tem uma cor a mais, tem uma emoção a mais. A emoção é afloradíssima nesse campo. Então, é sim um campo onde os criativos eles conseguem entrar e tendo um conhecimento a mais sobre o digital, sobre como potencializar isso, eles conseguem alcançar muito mais, ampliar muito mais o público. Quais são os riscos de você investir neste segmento? Todos os setores, todos os segmentos têm um risco, né? Todos eles têm, e é importante que você calcule esse risco, onde você vai apostar mais, onde você vai investir mais as suas forças. E existem algumas características, né, do comportamento empreendedor que todos os empreendedores têm, inclusive os criativos. Então, eles conhecendo quais são as habilidades que ele tem, aquelas que ele já tem identificada, mapeada e já exercita, ele consegue também ver aquilo que ele não exercita muito. E assim ele consegue diminuir o risco dele na atividade dele do dia a dia. Era justamente a minha próxima pergunta, você já deu um spoiler aí de como diminuir esses riscos. Dentro desse contexto, onde é que o Sebrae se enquadra? O Sebrae tem um atendimento especializado aos pequenos negócios, né, a diversos setores de atividade. E no caso do Sebrae RN, nós temos um atendimento direcionado para o setor de economia criativa. Então, nós temos assim, um atendimento realmente dedicado, personalizado, onde nós pensamos com o cliente em soluções. O que vocês estão demandando, como que a gente pode te ajudar, e a gente cria juntos as soluções para executar um plano de ação ao longo do ano. Então, os pequenos negócios é a nossa praia, né? É o nosso fazer. E aí esse atendimento aos fazedores de cultura, especializado mesmo, entendendo e falando a linguagem que eles conseguem ouvir e adaptando essa linguagem para que a gente consiga ter negócios mais sólidos dentro da economia criativa. Dentro desse cenário e desse contexto, o Sebrae está com esse edital aberto. Vamos falar um pouquinho sobre o edital? Nossa, o edital é a 10ª edição do edital de economia criativa. Esse ano nós vamos contemplar 67 ideias, né? O que é um universo grande, mas nós sabemos que existe um universo muito maior. Ao todo, 67 ideias criativas, projetos, serão contemplados no valor de até R$15 mil. E essas ideias, elas chegam com o apoio mesmo do Sebrae. A gente conhece as ideias através da chamada pública, avalia essas ideias e consegue aportar recurso nessa ideia para que ela seja executada ao longo do ano. O edital ele está aberto até o dia 30 de abril, próximo dia 30 de abril, mas há categorias. Que categorias são essas? Todas são 9 categorias. Artesanato, artes cênicas, audiovisual,
música, dança, bandas, fanfarras, bandas municipais e fanfarras, manifestações culturais. Então, a cultura, de uma maneira geral, ela consegue encontrar no edital 9 espaços onde ela possa se enquadrar. A gente sabe que a economia criativa ela perpassa por vários setores, né? Então, um músico pode entrar com artes visuais, com audiovisual, o artesanato pode entrar aí em vários também, mas aí o proponente ele vai escolher uma categoria e vai propor a sua ideia e solicitar o apoio do SEBRAE para a sua ideia. Como é que ele faz para participar? Quem está interessado, como é que faz para se inscrever? A gente vai lá no Instagram do SEBRAE, @SEBRAERN. Lá na árvore tem um link e é lá um dos primeiros campos para clicar. Lá tem o edital e o campo para fazer a inscrição, que é uma plataforma digital simples, de fácil acesso, onde o fazedor de cultura vai contar, vai colocar o objetivo da sua ideia, vai colocar os dados da empresa, o edital é para a empresa constituída, para CNPJ ou artesão com carteirinha, então ele vai contar qual é o objetivo, quem que ele vai atingir, o quanto que ele pede de apoio ao SEBRAE, vai colocar o seu portfólio, vai contar a história do seu projeto e a partir daí a gente vai receber esse projeto, passar pela banca avaliadora e selecionar os 67. Maésia, o ano passado foram quantas inscrições? Nós tivemos na edição anterior mais de 400 inscrições. Puxa! Para 100 e poucos aprovados. Um dos pontos fundamentais, um dos indicativos é que são projetos que precisam ser de potiguares ou ser desenvolvidos no Rio Grande do Norte. São projetos do Rio Grande do Norte. E pode atingir todas as regiões? Todas as regiões. Inclusive, nós tivemos uma série de oficinas ao longo do estado todo. Amanhã a gente está encerrando o ciclo de oficinas presenciais e remotas, onde a gente explica, né? Então, caso queira, ainda tem vaga para essa oficina, lá nesse Instagram você pode mandar uma mensagem e solicitar a sua vaga. E lá a gente troca uma ideia sobre como que a sua ideia pode entrar no contexto de um projeto para esse edital. Tem uma área que recebe mais inscrições que outras ou não? Tem. O audiovisual, ele tem mais inscrições, a música, o artesanato também, né? Nós temos um artesanato muito forte, né? Muito expressivo, rico, né? Em diversas tipologias. A música também é muito forte, né? No Rio Grande do Norte. E o audiovisual, né? Nós temos várias produções, várias solicitações, tanto é que o número de vagas para essas categorias ela é maior do que as outras, dado o histórico dos editais anteriores. Muito obrigada, Maésia. Parabéns ao SEBRAE. Lembrando quem está assistindo a gente que o edital, para quem se interessa aí nesse segmento de economia criativa, está aberto aí pelo SEBRAE até o próximo dia 30 de abril. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra amanhã no CR2. Até lá!